Boa noite, queridas e queridos amigos do programa Semente Abstrata. Nesta sexta-feira, são 19 horas e 30 minutos, aqui na capital de São Paulo. Sexta-feira, dia 21 de outubro de 2022. Sou João Paulo Miranda, junto com vocês na próxima meia hora, diretamente das ondas da Rádio Vibe Mundial 95.7 FM. Gente, faz tempo que eu não falo de influências astrológicas, projeções astrológicas, mas diante da força que os astros estão mostrando, né, a força da astralidade nesse período que nós estamos vivendo, e principalmente nos próximos dias, vamos ter fatos astrológicos muito importantes e também muito tensos. Então, eu considerei importante para todos nós, não é, trazer aí algumas informações a vocês, minha querida amiga, meu querido amigo, algumas informações e algumas reflexões. Lembrando que eu vou contextualizar a eleição do Brasil, mas eu não vou falar de nenhuma pessoa em específico, nenhum candidato em específico, e de aspecto favorável ou desfavorável, nem citar nenhum candidato. Eu vou trazer um contexto geral, tá certo? Um contexto geral que envolve o Brasil e o mundo. Nós estamos com uma configuração astrológica tensa que abrange o Brasil no contexto mundial e que também especificamente da astrologia do nosso país. Então eu vou trazer aqui essas informações e vou aí transmitindo a vocês, tá bom, pessoal? 2 minutinhos de programa, temos ainda 23 minutos. Acredito que seja tempo suficiente para falar o essencial, tá certo? Gente, então, semana que vem, dia 30 de outubro, domingo, teremos o segundo turno das eleições presidenciais e de governadores, né, nos estados onde tem segundo turno. Será a maior eleição já ocorrida no Brasil, não é? E indo para um contexto mundial que chama mais atenção, né? Lógico, aqui para nós brasileiros é a eleição, não se fala em outra coisa. Mas aí no contexto mundial, no contexto coletivo de humanidade, o que mais preocupa realmente aí é a guerra na Europa, não é? A guerra da Ucrânia, e eu vou trazer também aí algumas questões, tá? Mas eu acredito que a questão da guerra na Europa, eu vou deixar pouquinho mais, né? Vai ter muita coisa aí para o ano de 2023, é isso. Vai ter muita coisa para a gente debater aí para o ano de 2023. Antes de falar, pessoal, é importante salientar também que, como ensina um antigo aforismo astrológico, os astros inclinam, mas não obrigam. Mas eu sempre brinco que não obrigam, mas que inclinam, influenciam, tá certo? E eu sempre gosto de analisar à luz da polaridade, já que nós vivemos dentro da polaridade, não é? A nossa consciência nasce do contraste entre as polaridades, então sempre tendo em vista a questão da polaridade, tá certo? E também sempre buscando, lógico, eu não quero trazer nenhuma informação fatalista. O nosso destino nós podemos mudar, certo? Inclusive num contexto coletivo. Desde que haja união, de que todos, né, quanto mais pessoas estejam vibrando, aí vem o princípio hermético da vibração, não é? Quanto mais pessoas estiverem vibrando pelo bem, pela justiça, pela honestidade, pela união, pela beleza, não é? Pela consciência. Vocês não sabem, nós não sabemos a força que isso tem na criação de um grande egrégora coletivo que tem o poder de, se não minar,
as energias nefastas negativas, pelo menos diminuí-las, minimizá-las bastante, tá certo? Mas quanto mais nós chafurdarmos no astral denso, na agressividade, na violência, a recíproca é verdadeira, tá certo? Nós vamos fortalecendo cada vez mais essas egrégoras péssimas, essas egrégoras pesadíssimas de desunião, de violência, de agressividade, de ira e de ódio, tá certo? E existe uma egrégora, essas egrégoras são formas sentimento, né, formas pensamento, mas nesse caso, quando se fala uma egrégora de ódio, né, raiva, ódio, ira, existe uma egrégora muito antiga, tá certo? Que é a lógica, essas egrégoras elas são alimentadas por nós, se utilizam da nossa energia vital para que elas se mantenham vivas, tá certo? Como é da natureza da própria egrégora. A egrégora é uma energia, tá certo? Que ela toma forma, uma energia elemental, ela vai tomando forma conforme ela vai sendo alimentada. E é lógico, existem pessoas que atuam conscientemente para fortalecer esses egrégoras, tá certo? Esses egrégoras negativos, pesados, esses egrégoras de ódio. Existem pessoas que trabalham isso de propósito, tá certo? Grupos e pessoas que fazem isso de propósito, buscando justamente nos escravizar, nos vampirizar e fazer com que nós fiquemos cada vez mais escravizados, podemos dizer assim, tá certo? No cativeiro, tá certo? Das nossas paixões, dos nossos desejos mais baixos, mais grosseiros, em que o ódio, a ira, se incluem, né? E como eu falei, existe um egrégora desse muito forte, muito antigo, os anais iniciáticos nos ensinam isso, relacionado à política. Então esse é um egrégora que já vem de muito, muito, tá? E não envolve, claro, não envolve só o Brasil, isso é o mundo inteiro, tá certo? E agora está muito forte, realmente, e a configuração astral do momento fortalece esse lado. Então, vamos procurar ficar atentos, tá certo? O que nós podemos fazer a nossa parte, né? Nós não podemos fazer a parte dos outros, mas se a gente consegue fazer pelo menos um pouco da nossa parte, que é procurar nos manter um pouco distanciados, né, desse astral pesado, desse astral negativo, procurar nos manter centralizados, né, harmônicos, procurar dar um passo para trás, respirar, procurar observar sem julgar. Isso é um exercício extremamente importante. Observar qualquer pessoa, qualquer situação, qualquer fato, qualquer acontecimento, sem julgar. Seja ele qual for, sem julgar. Tá? Porque fazendo isso, nós conseguimos enxergar um pouco mais o que está atrás. E o que está atrás é o que é a verdade, né? O que se mostra na aparência, na superfície, o próprio nome já diz, né? É aparência e superfície, não é essência. Vamos lá, pessoal. Próxima terça-feira, dia 25 de outubro de 2022, teremos um eclipse solar. Lua nova Escorpião. Escorpião, Lua e Sol alinhados ali a 2 graus de Escorpião, bem no comecinho de Escorpião, naturalmente alinhados aos nodos lunares, né? Os nodos lunares estão no eixo Escorpião e Touro. E no dia 25 de outubro, nós teremos também Sol e Lua alinhados com Vênus. Tá? Alinhados Vênus também ali no comecinho, a 3 graus de Escorpião. Gente, eclipses, não é? Eclipses trazem questões, né? Eles mexem com questões coletivas. Então é uma questão mundial. Esse eclipse solar, ele vai ser visto na Europa. Ele vai poder ser avistado principalmente na Europa e em boa parte da Rússia. Tá certo? Então,
é natural que ele tenha uma influência, não é, maior ali sobre o hemisfério norte e principalmente Europa e Ásia, tá certo? Oriente Médio também o eclipse vai ser avistado. E, portanto, não é bem provável que haja um aumento nas tensões, tá certo? Que envolvem as questões lá da guerra da Ucrânia, também podem reacender aí questões tensas no Oriente Médio, tá certo? E na Europa como um todo. Isso pode envolver muita questão ligada à economia, porque Vênus está no jogo. Vênus rege os relacionamentos, é o princípio feminino, mas Vênus rege as finanças, rege as economias, rege os recursos. E ele vai estar no eixo do eclipse, tá certo? Vênus em Escorpião, em oposição, tá certo? Ao nodo norte em Touro e Urano em Touro. Então, o signo de Touro é um signo regido por Vênus, e o signo de Touro é o signo que rege os recursos, rege a matéria, rege as finanças, rege a economia, e mais do que isso, rege também as vidas humanas. Esse eixo, pessoal, Touro-Escorpião, que eu estou falando, né, é um eixo que fala de vida e morte. Touro representa a vida, Escorpião representa a morte, mas também a eterna renovação. Fala de apegos e desapegos. Escorpião é um signo que tem dupla regência, Marte e Plutão. Plutão rege a morte, rege as transformações, rege as regenerações, tá certo? E Marte é o planeta da guerra, né? O planeta guerreiro. É um planeta, a sua sombra é o lado bélico, tá certo? É o lado bélico. E Marte tem uma profunda influência sobre a Rússia. E aí daqui a pouquinho eu vou entrar num aspecto de Marte também que vai impactar muito o mundo e o Brasil, tá bom? Daqui a pouquinho eu entro no Brasil. Lembrando que esse eclipse também, pessoal, ele impacta logicamente as eleições aqui no Brasil, tá certo? Nesse eixo Touro-Escorpião. Escorpião, não é? Lembrando que a energia mais forte aí é de Escorpião. Escorpião, ele também representa, né, o processo de alquimia, como ele rege o processo de alquimia. Aliás, esse eixo Escorpião-Touro é o eixo alquímico. Escorpião Escorpião trata da podridão. Então é o que traz à tona as podridões. Pode também acontecer fatos inesperados, atentados, tá? Violências. Esse eclipse ele favorece esses aspectos. Favorece. Tá? Então nós estamos vendo aqui as questões tensas. E realmente está muito tenso. Como eu digo, como eu já falei, o que nós podemos fazer diante dessas tensões é ficarmos atentos, vigilância dos sentidos. Procurarmos trabalhar aí pela luz, procurando trabalhar, entendeu? Dentro das nossas possibilidades, que parecem pequenas, mas na verdade são muito grandes, porque nós não temos noção da força que nós temos, não é? De como nós somos, do nosso potencial. Então, pode ter certeza que o pouco que você faça sob a sua perspectiva, sob a perspectiva universal, pode e deve ser sim muito, deve ser bastante, tá certo? Então que seja você vibrar, como eu falei, vibrar pela paz, vibrar pela harmonia, vibrar pela luz, pela consciência, pela concordância. Lembra? A lei hermética da polaridade, pessoal, uma das 7 leis herméticas que nós sempre temos falado aqui no Semente Abstrata, a lei da polaridade fala que todos os paradoxos podem ser reconciliados. Não existem verdades absolutas,
Não é? Então vamos refletir. Olha, uma ótima oportunidade para nós exercitarmos os 7 princípios herméticos nessa configuração tensa. Porque a tensão, ela traz uma oportunidade de crescimento para nós, de assimilação, de consciência. Olha aí, uma oportunidade, então, de estudarmos ali, pega o livro Caibalion, não é? Leia os 7 princípios herméticos, reflita sobre eles, procure aplicar na sua vida. Né? Na sua vida pessoal, na sua vida familiar, na sua vida social, profissional, tá certo? É por aí, pessoal. Bom, vamos lá. Com relação ao Brasil, tá? Existe uma questão que eu acho bastante importante de eu trazer aqui para vocês, que é o seguinte: estamos com vários planetas retrógrados. Os planetas retrógrados, eles são mais tensos. É uma questão tensa que envolve os planetas, as retrogradações. Não é? Eles trazem de volta questões mal resolvidas. Então aquilo que você acha que de repente ficou para trás, não é? Que já estava resolvido, mas que na verdade não foi bem resolvido, ou que não foi resolvido, e que você precisa resolver, que eu preciso resolver, que a humanidade precisa resolver, que o Brasil precisa resolver, ele traz de volta. Então é sim um aspecto bastante tenso, as retrogradações, que podem trazer benefícios. Lembra sempre da lei da polaridade. Vamos lá. Marte, que é o planeta sob o aspecto negativo, né? O planeta belicoso, o planeta violento, tá certo? Ele entra em retrogradação no dia da eleição no Brasil, domingo, dia 30 de outubro de 2022. Entra em retrogradação nos últimos graus do signo de Gêmeos. Veja aí, pessoal, Gêmeos rege a polaridade. Estou falando de polaridade. Gêmeos são o quê? São os dois. Tá certo? As oposições que podem ser reconciliadas. Mas a retrogradação, ela traz aí, principalmente de Marte, ela traz o Marte tenso. E essa retrogradação, ela vai começar no dia 30 de outubro e ela vai ficar até janeiro de 2023. É bastante tempo. É algo até que eu pretendo desenvolver com vocês, desenvolver algum trabalho também e tal, para nós procurarmos administrar da melhor forma nas nossas vidas essa energia de Marte retrógrado. Porque se a gente não toma cuidado, ela pega a gente forte, entendeu? E a energia de Marte, ela derruba se você não está tenso, entendeu? Marte é o São Jorge, é a espada, tá certo? Então, se você tá firme ali com a sua espada, tá certo? Ele te protege, ele te deixa ali firme. Mas se você não tá, é como você sendo um cavaleiro, a própria figura do cavaleiro sendo aí derrubado, né, do seu cavalo e perdendo a sua espada. É mais ou menos isso, tá? Mas de qualquer forma, é muito simbólico esse eclipse dia 25 de outubro, na terça-feira, e 5 dias depois Marte entra em retrogradação. Aí, pessoal, projetando no mapa do Brasil nação, vou até pegar ele aqui pra gente, né, na verdade para ser o meu guia, eu achei muito curioso, tá? Muito simbólico o seguinte fato. Lembra que eu falei, o eclipse vai acontecer a 2 graus de Escorpião, bem no comecinho, Sol e Lua nova de Escorpião, Sol e Lua alinhadinhos ali a 2 graus de Escorpião. Quando você projeta no mapa do Brasil nação, utilizando o dado 7 de setembro de 1822, 17 horas, horário de São Paulo, né? Você projeta o Sol e a Lua em Escorpião no mapa do Brasil, cai diretamente no Marte do mapa do nosso país, no signo de Escorpião, tá? Na 9ª casa, no comecinho da 9ª casa zodiacal. Aí vocês falam, tá bom, João, mas o que isso significa? É muito simbólico, né? Porque você vê, se projeta em Marte, o eclipse se projeta no Marte do Brasil, quer dizer, e o Brasil tem um Marte Escorpião.
Então nós temos um Marte forte que, se ele não for bem assimilado, dá uma tendência a violência, por exemplo, né? A manifestações de violência. E veja, na casa 9 envolve figuras de autoridade, porque a casa 9 rege figuras de autoridade. Tá? A casa 9 rege a magistratura, por exemplo, né? Rege as figuras de poder, tá? As lideranças, não é? Tem um aspecto muito forte. Tá? E sendo que Escorpião aí representa os poderes ocultos. Então, vindo algumas coisas à tona. E assim, o Marte do mapa do Brasil, ele tem um ponto de tensão com Saturno. Saturno é o cobrador. Saturno é aquele que cobra a responsabilidade. Não é? Marte e Saturno são dois planetas rigorosos. A antiga astrologia dizia que eram maléficos. Não são maléficos, são rigorosos. Tudo tem polaridade. Rigorosos, tá certo? Marte também, pessoal, lembra? Na árvore da vida dos cabalistas, a sefira de Marte é Gevurah. Gevurah, e Gevurah é a justiça. Então tem umas. E na casa 9, lembra que eu falei, rege a magistratura, assuntos de justiça. Muito forte, viu? Muito forte mesmo. E impactando, tá certo? Saturno, que é o cobrador, não é? Que é o que cobra as nossas responsabilidades. E no eixo Touro-Escorpião também, no mapa do Brasil. Isso é muito, muito forte, pessoal. Muito forte mesmo. Eu espero que, consigamos manter aí a nossa calma, né? Vamos manter a cabeça no lugar, né? A cuca fresca. Vamos procurar exercitar mais o nosso senso de fraternidade. Tá difícil, mas vamos lá, tem que começar, tá certo? Seja com a pessoa com qualquer pessoa, indistintamente. É fácil você ser fraterno com quem pensa igual a você, com quem tem a mesma ideologia com você. Mas isso não é fraternidade. Fraternidade é você ser fraterno com quem é diferente de você, com quem pensa diferente. Tá certo? Ainda que você fale assim, mas a pessoa não é fraterna comigo, isso é problema dela. Né? Você pode e você deve ser fraterno, tá? Mesmo isso tem a ver com o ensinamento bíblico, né? Ame o seu inimigo, tá certo? Vamos refletir sobre isso. É fácil? Não é impossível. Então, não é impossível, tá certo? E acho que não é tão difícil assim. Basta que nós comecemos a praticar isso realmente, tá certo? Gente, eu quero passar um rápido recadinho, aproveitando esse ensejo, não é? No próximo dia 29, na véspera da eleição, eu vou fazer uma palestra sobre as projeções astrológicas, as influências astrológicas para o ano de 2023. 2023 vai ser um ano regido pela Lua. A Lua está muito ligada a questões A Lua é ligada a questões do passado, que voltam, tá certo? A Lua rege as nações, por exemplo. Os últimos anos que foram regidos pela Lua foram 2005, 2012, que foram anos muito fortes. Teremos aspectos muito fortes e tensos num contexto mundial para 2023. Vão começar a assimilar isso para administrar melhor essa tensão mundial, tá certo? A gente pode fazer a nossa parte não só pelo Brasil, mas pelo mundo inteiro. A separatividade é uma ilusão. Todos nós somos todos nós somos uma unidade. Vou trazer também a linguagem dos arcanos nessa palestra, tá bom? Os arcanos aí envolvidos no ano de 2023, os aspectos tensos, os aspectos favoráveis também, não é? Vamos fazer essas projeções aí para o Brasil e para o mundo, tá certo? Vamos falar, lógico, vamos estar na véspera de eleição, basicamente sobre a eleição eu já falei um pouco aqui hoje, né? Podemos
trazer mais alguns aspectos fortes, tá bom? Mas espero por vocês lá na Consciência Cósmica, dia 29 de outubro de 2022, das 19h30 às 21h30, vai ser presencial com transmissão online simultânea. Então você pode assistir também, pode participar de qualquer lugar do mundo em que você tenha conexão com a internet. A Consciência Cósmica fica na Rua Alberto de Oliveira 72, na Bela Vista, próximo da estação Brigadeiro do metrô aqui em São Paulo. Para você fazer a sua inscrição e garantir a sua vaga, as vagas são limitadas, faça a inscrição e também, para obter maiores informações, faça pelo WhatsApp no número 967493970. 967493970. Você também pode fazer a sua inscrição pelo site da Consciência Cósmica, www.conscienciacosmica.com.br. Então, semana que vem temos um encontro marcado, vamos falar da astrologia para o ano que vem e espero que tenhamos aí uma semana iluminada. Um grande abraço.